Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Dançarelando. Eu sou Fernanda de Souza Almeida e hoje vou bater um papo delicioso com a Luciana Nunes, que vai nos contar como trabalha a dança com crianças a partir da perspectiva de Rudolf Laban. Esse artista, bailarino, arquiteto e estudioso do movimento humano é bastante citado no meio da dança, especialmente da dança e educação. Mas o que pouco se comenta no Brasil é que antes de começar a desenvolver essa relação entre dança e educação, Rudolf Laban já estava trabalhando numa intensa, profunda e complexa teoria, a arte do movimento, que engloba, por exemplo, os 4 fatores do movimento, a eukinética, a coreêutica, a Laban Notation, entre outros estudos. Laban nasceu em 1879 na Bratislava, região do antigo império formado por Áustria e Hungria, e faleceu em 1958 na Inglaterra. Criou coreografias, dirigiu companhias, formou alunos e colaboradores. Revelou grandes dançarinos como Kurt Jooss e Mary Wigman. Muitos foram os anos dedicados a essas produções artísticas, até que as reflexões sobre o pós-guerra provocaram Laban e Lisa Ullmann, sua fiel colaboradora e discípula, a pensarem sobre a educação. Assim, Laban passou a dirigir todo o trabalho que vinha desenvolvendo para as possíveis relações entre dança e escola. E foram essas contribuições de Laban para a área da educação que talvez sejam as mais conhecidas, pois foram amplamente difundidas e aceitas em várias partes do mundo, especialmente no Brasil, trazidas por Maria Duschenes. Essa teoria do Laban sobre uma dança voltada à educação está no seu livro Dança Educativa Moderna, que foi direcionado a pais, mães, professores e professoras. No entanto, Laban não desenvolveu sistematicamente uma proposta de ensino e aprendizagem em dança. Não diz como fazer. Os seus estudos possuem um caráter prático, amplo, variado e possível de ser aplicado de diversas maneiras com diferentes grupos etários. Todavia, Laban não fala das crianças pequenas. Suas maiores contribuições estão em oferecer possibilidades aos professores e às professoras a criarem a sua maneira, a partir do seu contexto e do seu grupo, as vivências, as estratégias e todas as possibilidades dançantes. Por essas e outras questões, convidei a Luciana para contar um pouquinho como ela faz esse diálogo na contemporaneidade com as crianças de hoje em dia. Vamos chamar a Luciana, então? Prontas e prontos? Vem comigo! Oi, Lu! Antes de mais nada, gostaria de te agradecer e agradecer a sua disponibilidade, o interesse e a disposição para compartilhar sua rica experiência nessa área da dança, educação e da infância. Para mim, é realmente um prazer, uma honra e uma alegria ter você conosco. Ô, Fê, tudo bem? Para mim também, eu estou muito feliz de ter sido convidada e poder compartilhar um pouquinho, né, dessa vivência. Tenho acompanhado o seu trabalho, tenho acompanhado Dançarelando, acho super necessário esse espaço para pesquisa e compartilhamento de dança, educação, criança. Então, vai ser muito gostoso a gente bater esse papo. Que legal, Lu! Obrigada. Bom, então antes da gente começar a falar de Laban, conta um pouco sobre você, se apresenta, fala de como conheceu a teoria do Laban, por que se conectou com ela e quanto tempo você trabalha nessa perspectiva. Essa pergunta, assim, né, quem é a gente? Normalmente a gente já começa falando da nossa formação profissional, né? E eu tenho sempre me perguntado o quanto essa formação profissional, ela está relacionada com quem a gente é, né? Então, eu sou nascida e criada em Ribeirão Pires, que é uma cidade com características interioranas aqui do ABC Paulista.
É uma cidade que ainda, mesmo com essa mudança climática, ela tem uma característica de final de tarde, assim, meio de tarde, descer uma neblina, e isso me traz a sensação de que aqui o tempo corre diferente, né? Eu me aproximo, acho que por conta desse lugar ser um pouco mais distante desse agito de cidade, eu me conecto muito com a natureza e com esse tempo e essa calmaria de ter tempo para as coisas, esgarçar o tempo. Eu sou a caçula de uma família que são uns três, eu sou a única menina e sempre gostei muito de andar de carro com meu pai. Então, o deslocamento sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu via no deslocamento essa descoberta, desbravar novos lugares, né? E aí depois, com o tempo, eu fui perceber que é no deslocamento que eu vivenciava essa diversidade das coisas e compreendi um pouquinho a beleza das diferenças, né? E aí depois eu volto a falar disso por conta do Laban, que eu acho que isso tem uma relação com o Laban. Acho que eu sempre me percebi mais do movimento do que da fala, e quando eu fico pensando por que a dança surgiu, por que eu tive vontade de fazer dança, eu acho que eu já dançava desde muito nova, e talvez isso acontece com a gente aí da dança, né? Eu me via criança, em vez de dançar, saltitando, sempre cantarolando, querendo criar dança com qualquer música que tocasse. Então, acho que é aquela coisa de que quando a gente faz o que a gente gosta, acho que é a profissão que escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a profissão, e eu me vejo muito nisso, nesse trabalho de dança com criança e na educação. Eu sou mãe de 2 filhos, então eu tenho o Caio e a Aide, hoje eles já são jovens adultos, e ser mãe dos dois me ensina diariamente. Eles me dão a possibilidade, né, de aprender diariamente a escuta, exercitar a escuta, a paciência, e acho que principalmente esse respeito ao processo individual de cada um, né, que como cada um se desenvolve. E aí eu já emendo nesse meu início na dança, que eu tive muito privilégio de ter alguns professores, eu sinto como privilégio porque esses professores determinam a nosso entendimento, né, enquanto corpo, enquanto que a gente tem vontade de estudar, e hoje, enquanto professora, eu vejo como isso é importante. Então, logo no meu início da experiência com dança, eu tive uma professora muito marcante, que você conhece, que é a Miriam Matsuda, e a Miriam foi uma pessoa que trouxe para mim isso, de respeitar a individualidade de cada um, de olhar para aquele aluno e olhar a potência. Então, quando eu vi, logo pequena, uma professora assim, eu queria ser que nem ela. Então, isso foi uma referência muito forte no meu processo, e isso determinou a escolha também de que caminho seguir. Acho que como muitas também, talvez você é dessa geração também, assim, de que começa a dar aula muito cedo, né? Então, quando eu peguei, assim, eu iniciei com o estudo de balé, Royal, me formei em Royal, balé clássico, mas quando eu peguei esse período da adolescência, que o corpo mudou, meu corpo já não cabia mais para o balé, e aí eu fui convidada a experimentar a dança contemporânea. Naquele primeiro momento eu senti como uma coisa que não era muito legal, né? Mas aí eu fui descobrindo a dança contemporânea e tive também um outro encontro, que foi a minha primeira professora, que foi a Adriana Greck, quando ela estava vindo para o Brasil. Então eu fiquei muito feliz, acho que foi um bom batizado, assim, na dança contemporânea, iniciar com a Adriana. E aí várias pessoas foram surgindo, então eu estou falando um pouquinho já dessas referências, porque essas referências também nortearam a minha prática, né, depois. Então, uma pincelada, depois da Adriana, eu comecei, assim, Fê, como muitas pessoas, eu pegava o que eu aprendia. Aqui em Ribeirão não tinha nada de dança contemporânea, então eu fui para São Paulo estudar. E aí eu fui para São Paulo, né, então, aprender essa técnica, e tinha que passar aqui para as minhas colegas aqui da escola. E muitas vezes, quando a gente inicia, né, isso não está no nosso corpo, é pela cópia. Então, você vai lá, aprende. Eu lembro que eu registrava tudo em caderninho, do começo ao fim, para chegar aqui e poder passar para os meus colegas da mesma idade que eu tinha.
Mas esse foi um bom exercício, eu acho que foi a maneira como eu fui introduzida aí, né, para dar aula, né, de trazer essa coisa da responsabilidade, da compreensão enquanto você está aprendendo, do que é importante você passar, enfim, foi um primeiro exercício aí enquanto professora. Quando eu iniciei a minha profissionalização, eu tive uma oportunidade também muito importante, que eu consegui aqui na cidade, aí regressei, né, assim, para conseguir me profissionalizar. E quem veio dar aula aqui foi a Ivonice Sati, que foi coordenar a gerência de cultura aqui de Ribeirão Pires, e a proposta era instituir uma companhia e um projeto de dança. Então, foi uma experiência incrível de trabalhar no espaço público, de pensar a questão da companhia, da profissionalização com a Ivonice, das aulas, da formação em dança, dos projetos culturais. Então, isso foi um grande aprendizado, e ali eu entendi que eu queria muito trabalhar com rede pública. Eu via muito sentido nisso. Aliás, eu fui formada nisso, e aquilo fazia muito sentido nessa dança inclusiva. A Ivonice sai e vem a Silvia Geraldi, que foi uma pessoa também importante na minha profissionalização, enquanto bailarina, enquanto artista, enquanto professora, educadora, enfim, acho que carrego muito na minha formação também da Silvia, que a gente passou muito tempo trabalhando. E aí, como que o Laban apareceu? Foi, nesse tempo, eu estava trabalhando ainda muito vinculada com as aulas que eu experimentava, né? E foi um dia que eu fui assistir um espetáculo de dança na Embi Morumbi, que a Silvia dava aula lá, e o Caleidos foi fazer uma apresentação do Coreológicas. E quando eu assisti aquela apresentação, meu olho fez assim, eu quero isso para minha vida, é isso que eu quero dançar, é isso que eu quero fazer, quem é essa pessoa, quem é a Isabel, quem trará? E me encantei com aquilo, né? E logo depois, isso foi talvez em 98 para 99, e logo depois procurei a Isabel para fazer os cursos, né, de Laban. Então, a minha formação, ela é a Isabel, que é a responsável aí, que foi a pessoa que me enveredou aí por esse caminho. Então, eu fiz a formação com ela, em Laban, dancei no Caleidos durante muito tempo, né, então foi muito importante vivenciar, além da questão das aulas, esse Laban que vai para esse lado artístico, né, então faz mais ou menos o que, uns 15, 20 anos aí que eu tenho contato com isso, que estudo Laban. E, Lu, é muito interessante você contando a sua trajetória e como as coisas vão se aproximando, né? Primeiro, eu tenho tentado me apresentar sem falar do meu currículo, porque o currículo formal está lá no Lattes, as pessoas acessam pela internet, né? Então, saber todos os cursos que eu fiz, todos os lugares que eu trabalhei, o tempo que eu trabalhei, tá lá. Mas atrás desse papel, né? Atrás desse site, atrás desse currículo, quem é a pessoa? Né? É claro que uma coisa vai determinando a outra, vai influenciando, porque a gente vai fazendo escolhas a partir de quem nós somos, né? Mas o que está por trás, então? O que faz essas escolhas acontecerem? E quando eu me apresento, eu falo que eu sou uma pessoa do movimento, assim como você falou, né? Que eu sou uma pessoa do movimento do corpo, das ideias, dos lugares, da busca, da curiosidade, né? Então, eu achei muito legal isso, né? E também tenho experimentado agora, hoje em dia, esse contato com a natureza, esse outro tempo, que é o tempo da pausa, do respiro, né? E, na verdade, muito interessantemente, eu tô muito mais inspirada e eu tenho produzido muito mais, de uma forma, ao meu ver, mais consistente, mais inspirada mesmo. A escrita está mais inspirada, o canal do Dançarelando aconteceu dessa maneira. Eu tenho muito mais ideias. Então, eu tenho trabalhado menos horas, mas eu tenho produzido muito mais por esse respiro, por essa inspiração. E quando a gente está nas cidades grandes, né, a gente está naquela correria e não consegue enxergar esse tempo de pausa como uma coisa produtiva, bonita, poética, estética, sensível, né, e que vai ser contribuição.
E por fim, né, eu também me determino professora a partir das inspirações que eu tive. Então, existem professoras que eu olho e falo assim, eu quero ser como ela. Né? E também tem aquelas que a gente fala, ai, essa acho que isso aqui não tô querendo muito, né? Então a importância do ser professor e ser professora, não só para inspirar outros professores, mas para a vida, né? Postura, valores, maneira de falar, existem outras formas que a gente, professor e professora, vai inspirar os nossos alunos nos seus caminhos. Né? Mesmo que ele não escolha a docência, mas inspira de alguma forma, né? E eu conheci a Lu no Caleidos. Eu conheci a Lu exatamente procurando cursos do Caleidos, procurando cursos de Laban, didática da dança na escola, e fui me aproximar da Isabel, e a Lu fazia parte dessas turmas. Eu acho que em 2011, 2012, mais ou menos. E aí eu fiz toda a formação do Laban com a Isabel, toda a formação do didática na dança, né, que era um curso que ela tinha. E aí depois eu vou deixar o link aqui embaixo de como buscar o Caleidos, como acessar os cursos, como saber dos espetáculos do Coreológicas, do Caleidos e o que está acontecendo, né? Muito bacana, muito bacana. E Lu, a gente sabe que a teoria do Laban é super extensa, complexa e profunda. Então, seria impossível falar dela num bate-papo aqui pelo YouTube, Instagram, qualquer rede, né? Inclusive, há cursos de pós-graduação lato sensu que se dedicam só a estudar a teoria do Laban. Mas dá pra gente um panorama geral dessa teoria, de quem foi Laban, para a gente ter uma ideia, para poder depois relacionar com o trabalho que você faz. Eu penso, Fê, que esse panorama geral, histórico, acho que você trouxe já, você já falou um pouquinho, nasceu, né, qual foi a pesquisa, um pouco de movimento numa linha geral, né. Então, eu penso que eu posso falar de como, porque é muito complexo, né? Esse estudo do movimento é muita coisa que abarca. Então, eu fico pensando, a partir do que você está me perguntando, o que me encanta na teoria do Laban? O que me encanta? Por que até hoje eu estudo, e você viu aí, sei lá, 15, 20 anos, e eu ainda acho que eu não sei um monte de coisa, porque é impressionante como a gente vai descobrindo de tempos em tempos as coisas, e como a gente tem que fazer escolhas também dentro dessa teoria, né, assim, para você ir burilando, né, para você compreendendo. Acho que só, vou falar do encantamento, mas voltando numa coisa, como a minha formação foi pela Isabel, a maneira como a Isabel traz o Laban foi uma maneira que conectou muito comigo, porque se a gente pega aquele domínio do movimento, o livro dele, é muito técnico, é muito difícil, né, da gente ler. E eu acho que a Isabel, ela consegue traduzir de uma maneira pra gente que fez muito sentido, para mim foi muito lógica e artística também, porque às vezes a gente pode achar que fica uma coisa só, né, teórica, estrutural, assim, maçante. Não, isso caminha junto. E o que me encanta, então, no Laban, né, porque eu acho que isso mesmo que você falou é muito complexo e valeria a gente, nem sei se eu seria a pessoa mais apropriada para falar sobre, né, todo esse histórico dele, mas o que me encanta é essa possibilidade que ele traz de que todos os corpos podem, né, de que não tem idade, de que é corpo, ok, dança. E por isso que eu acho que conecta justamente com o que você falou da nossa história. Porque quando a gente vai pegando a nossa história e vai vendo o caminho que a gente trilhou, a gente vai vendo o que a gente quer e o que a gente não quer pra gente. A gente vai vendo o que profissional que a gente quer se espelhar e quem não quer, como você mesmo disse. Então, teve momentos na dança que eu me senti excluída, né? Que eu senti que aquele lugar não era o meu lugar, mas ao mesmo tempo eu falava, poxa, mas faz sentido quando eu tô dançando, por que eu não caibo naquele lugar? Então, quando você começa a crescer, se profissionalizar, escolher seu caminho,
você fala, eu quero dialogar com isso que para mim foi complicado, né? Então, quando eu comecei a fazer com a Isabel e vi que o que me encantava, Fê, era ver assim, faz um salto. Cada um tinha uma maneira de saltar, e tudo era incrível, e tudo cabia ali. Claro que tem técnica, tem refinamento, não é uma coisa qualquer, mas isso de que todo mundo cabe, né? Isso foi algo que me encantou lá e que me encanta até hoje. Outra coisa, essa questão de você olhar para o movimento, e aquilo não é só um movimento. Aquilo tem espaço, tem tempo, tem dinâmica, tem um monte de coisa num movimento. Isso de você ler, né? Parece que tira um negócio do seu olho, você enxerga as coisas de um jeito diferente. Você tá vendo alguém dançar, você tá vendo alguém caminhar, você tá num espaço, parece que tudo ali é dança, tudo aquilo ali é Laban. O seu olhar muda, né? Quando você estuda essa teoria. E uma outra questão, e aí voltada, acho que foi mais para frente que eu fui percebendo isso dentro do estudo do Laban, foi a questão da avaliação, né? Então, aí, enquanto professora, assim, muitas vezes eu mesmo me via caindo num lugar de gosto, não gosto, bonito, feio. Acho que eu tinha um pouco de dificuldade, às vezes, de colocar alguns critérios na avaliação, não entrar para um lugar de julgamento. Não sei se você consegue compreender o que eu estou falando, não ir para uma coisa de julgamento. E eu acho que essa teoria, né, esse estudo, ele traz essa clareza. Que a partir do momento que você escolhe o que você está avaliando, o teu retorno para o aluno é muito preciso. Então, não cai no pessoal. E aí eu acho que dá a possibilidade do aluno crescer. Porque você dá instrumentos para o aluno muito palpável, né? É uma coisa muito real, que o aluno consegue identificar o que é importante ele melhorar dentro ali da pesquisa dele, né? E aí eu tô falando, claro, não para crianças tão pequenas, porque aí você não entra nisso, mas para crianças um pouco maiores, você consegue trazer, né, esse conhecimento. Então, acho que, num geral, né, eu tô falando bem a partir da minha prática, eu acho que esses 3 pontos são coisas que me encantaram e ainda me movem muito na pesquisa do Laban. Sabe que enquanto você estava falando, né, o que te encanta, o que te chama, eu também estava pensando sobre isso, né, e me encanta muito essa questão da autoria do movimento. Esse movimento, ele é meu, né? De uma forma ou de outra, esse salto, por mais técnico que ele seja, ele carrega o meu eu, o meu corpo, a minha anatomia, a minha morfologia, né? Os meus encaixes, mas também a minha expressividade, a minha intencionalidade, a minha história. Então, essa forte autoria, que se a gente pensar nas crianças pequenas, por exemplo, quando elas imitam um animal, né? Elas estão animizando, elas estão emprestando a alma delas àquele animal. Ela sabe que ela não é um cachorro, mas ela está emprestando toda a energia, todo o movimento, todo o corpo, toda a intencionalidade àquele animal. E cada cachorro vai ser de um jeito, né? Então, essa doação, essa entrega e esse respeito a isso, para mim é muito caro quando a gente pensa na teoria do Laban, que me atrai tanto, né, que eu comecei a trabalhar nessa perspectiva com crianças pequenas, justamente de observando essas nuances, né? Então, também comecei pelo balé e também tive algumas questões, especialmente dos encaixes, né, da morfologia desse corpo, né? E como respeitar cada vez mais isso, né? E me encanta também a questão da intencionalidade. Quando ele vai falar, por exemplo, das dinâmicas do movimento, quando ele fala da qualidade, ele não está falando se o movimento é bom ou não. Ele está falando o quanto surge essa necessidade e o quanto ela é revelada. Então, se você quer, sei lá, eu sou uma rainha, uma guerreira, que intencionalidade, que posição, que força, que organização desse corpo você precisa ter para expressar verdadeiramente essa guerreira.
E aí ele vai fazer tudo tão, tão, tão detalhado, né? Então, os níveis, as progressões, as projeções, as tensões espaciais, e isso abre tanta possibilidade de trabalho. Então eu posso combinar isso com isso, eu posso fazer isso com isso. E aí você investiga, 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 investiga e não termina nunca. Né? E para mim tá aí a beleza. Mesmo. Desculpa, Fê. Não, é isso, e para mim tá aí a beleza, essa possibilidade de criação do artista, do bailarino, da criança, do professor, do pai, enfim. Mas eu também fico pensando, é exatamente isso, essas possibilidades que ele traz. Eu lembro quando eu fiz faculdade, eu fiz educação física, né? E tinha uma disciplina de dança. Era um semestre, eu acho, um semestre, não lembro bem. E eu lembro que o que foi me apresentado, os 4 fatores de movimento, que normalmente muitas pessoas quando falam de Laban falam desses 4 fatores. Me entristece, assim, porque é pouca coisa, isso é uma parte muito pequena dentro de todo o estudo, né? Que é isso que você está falando, são muitas possibilidades. A gente estuda e não tem fim. E uma coisa que eu só consegui trabalhar com Laban porque eu vivi o Laban no meu corpo. E isso eu acho muito importante, né? Então, assim, para a gente conseguir enxergar todas essas possibilidades, para a gente conseguir brincar, né? Eu falo, são tantos ingredientes, para a gente conseguir fazer isso tem que morar na gente. Então, né, eu acho que esse é o maior desafio enquanto professora de dança para criança, porque se o meu corpo não está nesse lugar de pesquisa, de descoberta, de disponibilidade, de encantamento, o negócio talvez não dê muito certo, né? Porque você cria uma distância. Porque o que eu acho interessante é quando está em sala de aula, estamos todos pesquisando, né? Não sou eu que estou só propondo. Claro, eu tenho uma estrutura, eu tenho um pensamento, eu tenho um porquê, eu tenho tudo isso. Mas eu também tenho que me colocar nessa pesquisa, né? E eu acho que quando a gente está com criança, isso é mais gritante, assim, porque aí você consegue enxergar isso que você está falando, né? A criança, ela está imitando um cachorro, você vai conseguir olhar tudo isso que você falou se você tiver esse olhar disponível para você enxergar tudo, né? Então, eu acho que isso é uma questão, para mim, muito, muito cara, né? Nesse sentido de que o meu corpo, eu preciso vivenciar no corpo, em dança, eu preciso vivenciar para poder compartilhar esse conhecimento, né? Nossa, Lu, gratidão pelo que você acabou de falar, essa pérola que você acabou trazendo. Porque a gente escuta muito, mas eu não sei dançar. Né? Não no caso do profissional que já trabalha a dança com as crianças, mas vamos pensar em outros profissionais de artes visuais, da música, da pedagogia. Mas eu não sei dançar. E aí vem o Laban dizer que é para todos os corpos e a sua maneira. E aí eu pergunto, o que você entende então por saber dançar? Né? Será que saber dançar é fazer 32 giros e saltar com a máxima de extensão, de flexibilidade? É isso que você entende por dança? Então, nem eu não sei dançar. Né? Ou você entende a dança como esse corpo comunicativo, expressivo, por meio de uma combinação do peso, do espaço, do tempo, da fluência, né? Então, isso aqui, dependendo do contexto, né, da comunicação, da expressividade, é dança. Né? Você, então, não tem essa vibração, não tem essa sensação. Então, e aí vem a questão do professor experimentar, se permitir, para ele engrossar o caldo. Porque aí quando vem essas coisas das crianças, esse professor, essa professora consegue fazer as escolhas mais potentes para conseguir aprofundar, diversificar, ampliar. Então, se isso não está em você, você não enxerga.
Se você não passou por isso mal ou bem, de um jeito, do outro, com uma técnica, com outra, sem, né? Como é que você vai conseguir pensar essas coisas para poder devolver de uma maneira intencional, na prática educativa, para não virar faz o que quiser e para também não virar faz o que eu quero que você faça desse jeito na minha expectativa. Né? Muito bom. E aí eu acho que pode falar, depois eu emendo. Não, vai, Lu. Não, é que você está falando isso dessa experiência, né? E eu fico pensando nessa coerência, sabe, Fê? A gente, quando tu tá dando aula para criança, a criança, a gente sempre coloca um desafio, coloca a criança em risco, né? Assim, risco no sentido de descoberta, né? Dessa nova experiência. A criança tem medo, a criança não sabe, a criança... Poxa, tem criança que tudo bem se arrisca, tem criança que tem mais dificuldade de se arriscar. Tô falando de criança porque o nosso foco aqui é criança, mas seria para todo mundo. E aí, eu tô falando dessa coerência e dessa verdade porque a gente também precisa se colocar em risco. A gente também precisa se desafiar. Eu tenho me perguntado muito, assim, quando eu dou aula para adulto, eu falo assim, qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Que você fez uma coisa que você não imaginaria que você ia conseguir? Então, essa verdade, eu acho que traz uma coerência para o nosso processo também, né, de ensino, né? Então, eu penso muito sobre isso quando eu estou dando aula, né? De trazer essa verdade e essa coerência, né, para o ensino. Fantástico, realmente. E, Lu, a gente também sabe que existem muitas linhas que atualizaram as teorias do Laban aos seus contextos, estudos, interesses. Então, a gente tem, por exemplo, a Bartenieff, que criou o sistema Laban-Bartenieff, a Valerie Preston Dunlap, com a estrela labaniana, e outras atualizações, adaptações. Mas conta pra gente, na prática, como você trabalha, né? Dá uns exemplos mais concretos para poder inspirar o professor. Sobre tudo isso que eu falei, eu costumo fazer assim, né? De uma maneira bem prática, dando umas ideias aí de como a gente poderia trabalhar. E é isso, né? Porque cada um vai ter um jeito de fazer, porque depende da sua experiência, né? Então é isso, a minha aula, ela carrega a minha formação em bailarina, os profissionais de dança contemporânea que eu tive, as outras formações de pilates, yoga, enfim, eutonia, essas coisas todas, elas estão dentro dessa aula, né? Não tem como a gente não trazer todo esse contexto. Mas, de fato, o que estrutura as minhas aulas, independente do lugar que eu tô, é esse pensamento mesmo dos temas de movimento, né? E aí, muito da minha estrutura de aula tem a ver com a Isabel, né? Por conta até desse curso que você falou, que você fez também de didática. E a Isabel... Deixa eu te interromper só um pouquinho. Lembrando que esses temas de movimento estão no livro Dança Educativa Moderna, que eu falei no começo, na introdução. Então, nesse livro, o Laban reorganiza a teoria dele, os 4 fatores, eukinética, corêutica, e elabora, a partir de tudo isso que ele estava fazendo, esses temas de movimento. Isso aí. Muito bom, Fê. E aí, então, como que dentro dessa formação, desse contexto, eu estruturo? Acho que muito parte da maneira como eu aprendi, que foi a maneira como a Isabel um pouco dividiu, né, esse estudo. E enquanto estrutura de aula, para mim é sempre muito importante, eu acho que isso dialoga com você, é sempre o contexto, né, o lugar que a gente está, quem são essas pessoas que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então, quando eu penso em aula, vamos lá para uma coisa mais prática, assim, mais objetiva. Para mim é muito caro, então, além desse contexto, o lugar, o espaço que eu estou dando aula. Então, na hora que eu vou estruturar uma aula, que lugar é esse? Eu estou dando aula numa quadra aberta? Eu estou dando aula num espaço fechado? Esse espaço, ele tem um piso adequado? Não tem um piso adequado?
é um espaço com muitas coisas dentro. Eu acho que organizar o espaço que eu vou dar aula é uma coisa que, antes de eu entrar com os alunos, é uma coisa que eu preciso fazer, né? Então, sei lá, se eu vou trabalhar com esse aluno tensões espaciais, por exemplo, esse espaço me proporciona trazer propostas dentro dessas tensões espaciais? É um espaço que tem coisas que eu posso criar, desafios corporais? Não, esse espaço não tem nada. Como que eu construo dentro do meu tema de aula é a tensão espacial? Eu vou trazer almofada, banco, tecido, elástico. Então, eu acho que muito de acordo com o que eu quero desenvolver, esse espaço, para mim, ele vira um espaço cênico. Para mim, as aulas, elas têm esse lugar. Em qualquer lugar. Eu posso estar numa escola formal, numa escola de formação em dança, eu posso estar num projeto comunitário. Organizar o espaço é importante para a gente compreender esse lugar que aquela prática vai acontecer. Então, acho que isso é dentro do que eu penso enquanto aula, né? Isso é uma coisa importante. Volto a falar da questão de estar na minha prática, de estar no meu corpo, mas, enquanto estrutura, Fê, eu sempre tenho um tema que norteia as minhas aulas. Então, a partir desse tema, eu desenvolvo a aula em todo o meu percurso de aula vai ser aquele tema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz com crianças bem pequenininhas, de 2 anos, lá em Santos. Foi um tempo que eu trabalhei lá. E aí, com criança pequena, bem pequenininha, a minha experiência, né, e por isso que eu acho que é bacana a gente trocando, porque é o que eu vivi, de repente a gente vai tendo outras ideias. Essa interlinguagem eu acho muito importante, né, com os pequenininhos. Principalmente a música. A música, ela conecta, né, de um jeito, assim, ajuda na concentração, na atenção, neles compreenderem o que a gente está querendo, a coordenação, enfim, eu acho que essa duplinha, dança e música com esses pequenininhos, funciona super. Então, eu tive esse privilégio também de estar dando aula, né, nessa escola com uma musicista, Maíra Pagliuso. Ela é incrível, também ela trabalha com criança pequenininha, e a gente estava aula em Santos. Então, o que estava chamando a atenção das crianças naquele momento, pequenininhas? A praia. Uai, moro em Santos, a escola era do lado da praia, chegava, via o mar. E a professora, eles só falavam do mar, enfim. Então, a professora, mesmo de sala de aula, começou a trazer esse universo aí, essa coisa do mar para as crianças. A gente entrou na onda com a proposta. Então, por exemplo, eu estou falando do tema, teve um dia que a gente quis trabalhar a questão do balanço com eles, né? Veio essa coisa que eles têm isso ainda do ninar, ainda estão naquilo ali, então a gente partiu um pouco disso. Então, o nosso início de aula era um balanço que era de um acolhimento com a gente mesmo. Esse balanço virou o balanço do barco. E aí, essa relação com as histórias, né? Que com criança pequena você vai trazendo a história, né? Junto com a ação corporal. E como isso, e aí com a música, e tinha uma musicista ao vivo, então imagina. E aí vem o barco, e aí canta a cantiga do barco. E aí vem o balanço do barco, aí já trabalha numa coisa mais coletiva, criou-se um barco, né, coletivo. Esse barco, em algum momento, virou e caiu, todo mundo caiu, né, viramos, o barco caiu, estamos no mar. E aí estamos nadando pelo mar, e aí vem um tecido gigante, que é uma onda. Então aquilo, né, a gente está trabalhando ali se a gente olhar para o lado, né, a gente está trabalhando balanço, transferência de peso, aí a gente está nadando pelo mar, eu estou trabalhando o quê? Deslocamento, as trajetórias, aí eu trago o tecido, vou balançar como uma onda do mar, eu estou trabalhando o nível. Criança precisa saber disso? Não precisa saber disso. Mas quando você tem esses conceitos, tem esse conhecimento, você escolhe o que você quer, né, trabalhar. Aí volta, era balanço? Ok, voltamos, não é porque é balanço que eu não vou trabalhar outras coisas, volta. E aí o balanço vem, as crianças entram dentro desse tecido e a gente balança de um lado para o outro, né? O mar vai ficando calminho. Enfim,
eu sempre escolho um foco, para naquela aula a gente ir experimentando diversas possibilidades de vivenciar aquilo que está sendo proposto. Que seja uma ação corporal, como eu estou falando aqui, da transferência de peso, balanço, que seja peso, né, que seja tempo. Então, sempre eu parto na organização de estrutura assim. Será que eu respondi? Não só super respondeu, mas como eu conto que eu penso mais ou menos nesse mesmo caminho. Então, eu sempre tenho um tema, sempre tive um tema que vinha do interesse do contexto. Então, eu observava ou um projeto pedagógico, ou um projeto maior da escola, da professora regente, ou algum interesse particular daquele grupo de crianças, e a partir disso eu enxergava a teoria do Laban naquele cotidiano. Né? Então, uma vez, a professora de sala de aula estava trabalhando com animais da terra, da água, do ar, esses 3 grupos de animais. Isso não significa que a dança está para ensinar os aspectos pedagógicos, a dança está por ela mesma, mas a gente vai fazendo esse diálogo para ampliar esse interesse, essa pesquisa, né? E daí a gente começou a estudar mesmo, com as crianças pequenas de 3, 4 anos. Então, quais são as características de uma alga, de um peixe? Então, olha lá a teoria do Laban. Ondular, balançar, torcer. Qual é o peso? Peso leve, deslizar, flutuar. Quais partes do corpo? É o corpo todo? Não, só os braços. E daí vem para além da imitação. Então, eu não sou o peixe exatamente como diz a letra da música, imitando certinho, né? Eu tenho o meu peixe que ondula o braço dessa forma, mas ele pode mudar a direção no espaço, mas ele pode, né? E daí a pesquisa do movimento vai acontecendo e isso vai sendo conectado de uma forma dançante, né? Então, eu penso mais ou menos nesse caminho, o tema, interesse, e daí como a gente vai enxergando a teoria do Laban nisso, né? E vai ampliando. Então, a amarelinha trabalha com saltar. Então, a gente brinca de amarelinha, mas de quantas outras maneiras a gente consegue saltar? E se eu espalhar esses quadrados da amarelinha pelo espaço? E se eu desenhar a amarelinha de outro jeito? Aí começa do e se, né? E aí, mais uma vez, vem a questão do professor ter o caldo engrossado. Porque ele só vai conseguir propor o e se ele está enxergando, se ele tem essas várias cartas na manga para ir sacando e ampliando, né? Então, não só você respondeu, mas eu acho que a gente vai criando até outras inspirações. Então, eu preciso saber a teoria do Laban, eu preciso experimentar no meu corpo, porque aí eu enxergo na contação de história que tem o elefante, e que esse elefante é pesado. E aí eu sei que dá para trabalhar o pesado de todas essas formas, com material, sem material, usando espaço, sem o espaço. E que, de repente, você vai contar a história lá no meio da aula do elefante, e que tem que tem essa história, tem um elefante que é pesado, e que, de repente, num aquecimento, você já trouxe uma possibilidade de vivenciar o peso que vai conectar com a história, que vai trazer, né? Aí ele escuta aquilo ali, mas ele vivenciou já no corpo a questão do peso, né? Então, essas coisas que elas vão relacionando, porque senão a gente começa a trazer só um acumulado de atividade, né? E quando você, em algum momento, falou aqui, né, que hoje você se sente mais criativa, mais inspirada, com esse tempo um pouco mais prolongado, né? Eu fico pensando também quanto tempo a gente deixa em aula, ou como que a gente organiza em aula o tempo de elaboração para a criança, né? Porque, assim, se não você passa a aula, você faz um monte de coisa, acaba a aula, ponto, a criança já foi para outro lugar, e aquilo ficou como? Como que termina? Como que elabora? Né? Como que aquilo... A gente precisa de tempo para digerir o negócio? Então, eu também me pergunto quando a gente está dando aula mesmo para os pequenininhos, isso em qualquer faixa etária, qual que é esse tempo de elaboração, né? Então, vai ser uma elaboração que, de repente, a gente vai conversar, vai ser uma elaboração que a gente vai só deitar
que a gente vai massagear, que a gente vai ouvir uma música, que a gente vai desenhar, que a gente vai, sei lá, como que a gente constrói na nossa aula esse tempo de elaborar o que foi vivido? Para a gente se apropriando daquele, né? Porque à medida que a gente vai se apropriando, aquilo vai gerando valor, vai gerando conhecimento, né? Então, eu acho que quando a gente começa, às vezes, da aula, a gente quer muito propor, né? E aí, como que a gente vai entrando nesses... Como que a gente vai dividindo, né? Esses pesos, assim, eu digo, essa organização de aula para que isso caiba na aula. Para a gente fechar esse ciclo, né? Para deixar redondinho, deixar aresta. Isso a Isabel falava bastante. Ai, Lu, que delícia, que delícia. Que grandes pérolas surgiram aí desse nosso bate-papo. Espero que outros venham com mais ideias, com mais contribuição aí para a nossa área, né? Porque a ideia do canal é isso. Ir formando essa corrente para a gente tentar mudar um pouco esse pensamento da dança na escola, da dança com criança, do professor que ensina, né? Porque afinal esse é o papel dele. Se eu estou em silêncio, observando e aguardando esse tempo de produção, então eu não estou cumprindo o meu papel de professor, de estar sempre ensinando e falando e corrigindo, né? Então, a ideia, e eu acho que você traz muito isso nesse bate-papo, né? De uma maneira muito bonita, como essas coisas vão decantando, vão modificando, e as modificações não são de uma hora para outra, né? Então, tempo, paciência, tentar com a gente, com o outro, com o mundo, né? Com tudo. Então, eu acho que é muito bacana. feliz. Eu acho que é bacana, Fê, a gente sempre trocar, por isso que é tão gostoso bater esse papo, né? Porque, assim, quando a gente constrói junto, então, sei lá, a gente tá numa conversa, a gente pode pensar em encontros, tô super disponível para isso, que me encanta mesmo, sabe? Falar sobre isso. Então, sei lá, a gente tá junto, eu sei que é mais difícil para quem não tem a vivência corporal, dá muito medo de se expor. Então, como que a gente constrói junto? Como que a gente pensa junto? Como é que pensar uma aula a partir de um tema de movimento? Vamos junto, vamos descobrindo, vamos fazendo junto. O que pode aqui, ou o que não é que não pode, mas talvez num outro momento seja melhor aquilo. Isso me dá muita vontade, sabe? De fazer junto, da gente estudar junto sobre isso. Porque aí eu acho que o negócio fica muito mais amplo, né? Muito mais gostoso. Lu, mais uma vez eu te agradeço, mais uma vez eu deixo claro a minha alegria, a minha satisfação, a minha honra e que essa parceria aí se estenda por muito e muito tempo. Obrigada, Fê, foi um prazer enorme estar aqui conversando, admiro demais o seu trabalho, estou muito feliz de estar aqui, é isso mesmo, que a gente tenha outros encontros. E para quem está acompanhando o canal do Dançarelando, a gente vai receber outros convidados falando sobre outros autores, outras teorias. Então, continua aqui com a gente e até breve!